Olá, meus caros alunos, estou eu aqui de volta, professor Gustavo Alves, para darmos continuidade aos nossos estudos de processo civil. E trago para vocês aqui mais uma questão de concurso público. Essa questão é uma questão da banca CESP, Sebrasp, e ela trata da desistência da ação. Vamos lá para a assertiva? Olha o que ela diz. A extinção do processo por desistência da ação pelo autor depende da concordância do réu, caso tenha sido apresentada a contestação. Em qualquer hipótese, somente pode ser apresentado o pedido de desistência antes do saneamento do processo. Bom, vamos lá. Eu vou dividir essa questão para vocês em duas partes. A primeira parte diz respeito à necessidade de consentimento do réu para que o autor possa desistir da ação. Se vocês forem lá no parágrafo 4º do artigo 485, vão observar que o dispositivo diz o seguinte: o réu, tendo contestado a ação, o autor só pode desistir da ação com consentimento dele. Ou seja, se o réu já contestou a ação, o autor não pode desistir dela sem o consentimento do réu. A contrário senso, se o réu ainda não contestou a ação, o autor, para desistir, não precisa do consentimento dele. O autor não vai precisar do consentimento do réu. Então, qual vai ser o nosso marco para definir a necessidade ou não de consentimento do réu? A apresentação da contestação. Contestou, precisa de consentimento. Não contestou, não precisa do consentimento. E até mesmo para destacar para vocês sobre essa necessidade de consentimento do réu depois que ele contesta, quando o autor exerce a sua pretensão em juízo, evidentemente que ele busca uma tutela jurisdicional. Uma tutela condenatória, constitutiva, declaratória, mandamental, executiva, lato sensu, tutelas de cunho cognitivo de um modo geral. Ele busca, então, a proteção ao seu direito, uma tutela jurisdicional. O réu, a princípio, quando ele se manifesta em juízo de um modo clássico, de um modo regular, ele apresenta a defesa. Ele, a princípio, não exerce uma pretensão em seu favor quando ele se limita a apresentar defesa. Acontece que, mesmo somente se defendendo, o réu também faz jus a uma tutela jurisdicional, que é a tutela declaratória de improcedência do pedido do autor. Quando o juiz julga improcedente o pedido do autor, ele dá uma tutela declaratória de improcedência. E essa tutela, o réu faz jus a ela. Vai alcançar a imutabilidade e a indiscutibilidade da coisa julgada material. Então o réu, quando ele diz não vou anuir, o que ele está dizendo? Eu quero a improcedência do pedido do autor. Até mesmo porque se o juiz acolher a desistência, isso vai gerar uma sentença sem resolução de mérito, permitindo que o autor proponha novamente essa ação. Por outro lado, se ele dá a decisão de improcedência do pedido, isso gera imutabilidade e indiscutibilidade gerada pela coisa julgada material. Tudo bem? O segundo ponto que eu quero destacar nessa questão é até quando eu posso pedir a desistência da ação. A solução para isso está no parágrafo 5º desse mesmo artigo 485. Ele diz para a gente o seguinte: o autor só pode pedir a desistência da ação até a sentença. É o que deixa a nossa assertiva errada, porque ela diz que é até o saneamento. Não, o saneamento é uma fase anterior à sentença. É a fase preparatória do processo. É a fase em que eu preparo o processo para julgamento. Então, a assertiva está incorreta, está errada. Por quê? Porque o pedido de desistência ele pode ser feito até a sentença. Tranquilo? Então, mais uma questão para conta. Bons estudos para você e até a próxima.